Coríntios 11:29, a Bíblia diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre a Santa Ceia é que ela simboliza o sacrifício do nosso Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Por causa do sangue de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Aceitos por Deus é o nosso status perante Deus, o que significa que todas as bênçãos dele estão disponíveis para nós, porque Deus está em paz conosco, única e exclusivamente por causa do sacrifício de Jesus. O segundo ponto aqui que nós precisamos entender é que a igreja de Coríntios era uma igreja muito conflituosa e egoísta. E tanto que Paulo diz: primeiro, se você não está bem com o irmão, você não participe da ceia. Primeiro, você perdoa o seu irmão, e aí sim você participa da ceia. Entenda algo de uma vez por todas: o evangelho nunca tem como final eu e você. O evangelho não é sobre um copo cheio, mas sobre um copo que transborda. A graça de Deus não é abundante, mas é superabundante, porque ela nunca tem como efeito o fim em você. E nós estamos aqui na série ID, e nós estamos participando da ceia. Muitos trocaram os cálices, como quem diz: nós fazemos parte de um corpo. Você é abençoado por fazer parte de uma igreja. Você é abençoado por fazer parte de um corpo. Você é abençoado porque quando existem outras pessoas, você pode exercer o evangelho. Então levante para Deus agora os elementos que nós vamos orar. E se tem alguém que você precisa perdoar no seu coração, se existe alguém talvez aqui em loco que você precise dar um abraço, esse é o momento perfeito. Você pode fazer isso agora já. Mas examine o seu coração e perdoe. Examine o seu coração e participe da Santa Ceia com o coração 100% focado no Evangelho. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus. E nesse momento nós consagramos o pão, e nós consagramos o cálice, e nós participamos da ceia, lembrando que nós somos justificados pelo teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Participe da Santa Ceia. Você pode cantar esse refrão? Aplauda o nome de Jesus. Pode sentar, gente. Valeu, gente. Para aquele que nos visitam pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Palavra Viva Church. Nós estamos no meio de uma série, mas esse não é o tipo de série que, se você perder um capítulo, você fica desconexo do resto do conteúdo. Bem pelo contrário. Nós cremos aqui que quando nós pregamos, nós cremos na palavra rema. O que significa a palavra rema? Significa a palavra revelada do Espírito Santo de Deus. Então, por mais que você esteja descontextualizado com a Bíblia, por mais que você esteja desconexo da série que nós estamos aqui pregando, o Espírito Santo de Deus pode ter marcado esse dia para falar com você. Tá bom? Então, não negligencie o que está sendo falado aqui de cima
em momento algum se distraia com o que está sendo falado aqui em cima, porque afinal eu até coloquei um terninho para parecer mais importante para você me ouvir, amém? Posso ouvir um misericórdia da sua parte? Obrigado. Brincadeiras à parte, você que nos assiste aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo também no conforto da sua casa aí, mas eu sei que tá frio, gente, mas dá uma chance e vem aqui nos visitar. Se é longe, você pode se programar para um dia estar aqui pertinho junto com a gente, amém? Mas agora abra sua Bíblia em Tito 2, nós vamos ler 2, 11 e 12. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, meu Pai, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito já habita esse lugar, que o Teu Espírito já está manifesto aqui nesse lugar, e nós te pedimos, Deus, fala conosco. Existem muitos corações aqui precisando de restauração, precisando de cura, precisando talvez de uma palavra de encorajamento, que eles possam receber essa palavra não de mim, mas do Teu Espírito, Deus. Que nesse momento não seja a minha capacidade, que nesse momento não seja o meu intelecto, mas que seja única e exclusivamente a presença do Teu Espírito marcando a vida de cada pessoa que está aqui. Nós entregamos esse culto a Ti agora, Deus. Nós entregamos um momento de mensagem a Ti agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. A maioria das pessoas, e nós estávamos refletindo sobre isso ontem, quando em 2009 nós começamos a estudar a palavra da graça, e nós começamos a nos aprofundar um pouco no assunto graça, e nós chegamos em vários extremos, que muitas vezes conflitavam com o que realmente é o Evangelho, mas eu sei que foi a permissão de Deus para nos tirar de outro extremo e nos trazer um equilíbrio, nos trazer como maturidade, como igreja, amém? E se você observa as cartas de Paulo, aqui no Novo Testamento, você vê nada mais, nada menos do que um apóstolo sempre cobrando que a igreja amadurecesse, amém? Então o intuito da igreja enquanto corpo, e por isso que nós tomamos a ceia, por isso que nós estamos em comunhão, é por isso que nós incentivamos a você estar num connect. O intuito da igreja é amadurecer como corpo de Cristo. Então a maioria das pessoas pensa que a graça é apenas o ponto de partida da fé. Afinal existe um versículo que diz: eu fui salvo pela graça, ou a graça me alcançou, e tudo isso é verdade, mas que nós precisamos entender que a graça também, ela é uma escola. Ela não apenas nos resgata da morte, mas ela nos ensina a viver. Olha que coisa linda. O Evangelho não é somente um socorro que nos salva, mas um processo que nos aperfeiçoa a cada dia que nós nos relacionamos com essa mensagem. Eu digo isso porque nós cremos que a graça não é um assunto, a graça não é uma doutrina, a graça é a manifestação de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Sem Ele não existe graça. Então nós temos que entender que o Evangelho é um ambiente de transformação constante, onde existe o Espírito Santo de Deus, que nos leva a ser a cada dia mais parecido com Cristo. Por isso, se você quer saber se você realmente está crescendo no Evangelho, a primeira pergunta é: você tem se tornado mais disponível para servir? Porque se eu me torno
parecido com Cristo, eu tenho que saber que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... A graça é um assunto muito extenso e muito profundo. Nós só vamos entender a completude, ou nunca vamos entender a completude, mas nós vamos ter mais noção disso quando Jesus voltar e o dia que nós conhecermos Ele pessoalmente. Já pensou nisso? Já pensou? Aí vai ser perfeito. Mas por enquanto nós conhecemos efeitos dessa pessoa na nossa vida, efeitos desse relacionamento em nossas vidas. É verdade que existem os dons do Espírito Santo, nós nos tornamos mais pacientes, nós nos tornamos pais melhores, nós nos tornamos maridos melhores, mas uma das verdades do Evangelho também é que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A pergunta não é somente se você é parecido com Jesus, mas é se você é parecido com Jesus na completude do entendimento que nós temos de Evangelho. Porque tem pessoas que são mansas e calmas de personalidade, não é verdade? Eu e meu irmão, por exemplo, nós nascemos na mesma casa, fomos criados no mesmo ambiente. Só que sempre quando falam da nossa infância, o Tiago era um anjo, e você já sabe, né? O Tiago? Meu Deus, o Tiago era um anjo. Mas o Lucas, quando fala nesse tom, não preciso nem completar. Nós somos criados no mesmo ambiente, mas com jeitos diferentes. Então pode ser que Deus te deu uma graça de você já ter nascido, talvez, como alguns gostam de chamar, tem muitos estudos aí, coisas que já são meio ultrapassadas também, mas que eles chamam de fleumáticos. Não, ele é fleumático. E tudo bem, mas nós precisamos entender que nós precisamos buscar mais. Nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente e a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Então hoje você não gosta de servir, ou hoje você não se disponibiliza a servir o Evangelho, mas você tem que começar a se disponibilizar. Porque se o Evangelho ele serve para ter efeito só em você, esse Evangelho é muito fraco. Se o Evangelho que nós vivemos não transborda, não arde em nossos corações, esse Evangelho é muito fraco. O Evangelho ele é chamado de Evangelho das boas novas. Uma boa notícia você não consegue guardar para você. Então como que nós, enquanto cristãos, nós vivemos de uma maneira que nós vivemos somente para arrecadar recursos para nós, para a prosperidade da nossa vida, somente para o avanço da nossa vida, e nunca tem o outro incluso? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Que efeito a graça de Deus está tendo em nossas vidas? Porque graça que não me ativa para um propósito não é graça, é desgraça. A graça que me faz achar que eu estou salvo e agora eu posso ficar em casa, não é graça. Porque se eu recebo uma boa notícia, o meu coração arde. Eu adoro quando eu peço um Uber aqui para a igreja. Eu gosto por dois motivos. Primeiro, que eu gosto de resenhar. Então eu venho conversando, falo de futebol, aí as pessoas param aqui na igreja. É aqui mesmo? Geralmente eu estou de manga curta, todo tatuado, todo errado. É aqui mesmo? É aqui mesmo. É legal essa igreja? Olha, pergunta para o pastor. Daí eu falo, não, eu sou o pastor dessa igreja. É?
eu vou vir aqui um dia visitar, porque tem alguma coisa diferente na tua vida. Eu sou um anunciador das boas novas. Eu não consigo guardar o que eu tenho, eu sou fofoqueiro. Tem gente que anuncia outras coisas. Tem gente que só anuncia desgraça. Você para conversar, é só desgraça, é só negatividade, é só notícia ruim. Mas aqui nesse coração não. Aqui nesse coração eu sei quem eu sou, a minha identidade. Eu sou parecido com Jesus. E se Ele anunciou as boas novas, eu também sou anunciador das boas novas. Tito era um discípulo de Paulo, e ele escreve aquele trecho ali que a gente estava lendo, e ele foi responsável por organizar as comunidades cristãs na ilha de Creta. Então Tito tinha uma grande responsabilidade, e a ilha de Creta era um lugar que era muito conhecido pela imoralidade. É uma ilha que era conhecida pela corrupção cultural. Aí nesse contexto, Paulo escreve para lembrar Tito. Imagina, Tito ele estava numa ilha. Aí Paulo escreve para lembrar Tito: a transformação da igreja não virá por regras, mas pela ação educadora da graça. Ou seja, Tito, não torne a graça que você recebeu em vão. Deixa ela transformar as suas atitudes. Deixa essa graça que existe dentro de você te tornar mais parecido com Jesus. Não resista ao que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito Santo ele pode te influenciar, mas ele jamais vai te controlar. O Espírito Santo de Deus ele habita no seu coração, e muitas vezes a gente não sente paz em fazer muitas coisas, e mesmo assim nós fazemos. Por quê? Porque nós rejeitamos a graça que existe em nós. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer segundo a nossa vontade, mas não pode ser assim. Porque nós temos uma boa notícia dentro de nós. Porque nós temos algo que é muito maior do que nós. Porque nós temos um propósito muito maior do que nós. E como é ruim viver sem propósito. Talvez o seu problema aqui você ache que é um problema financeiro, mas o seu problema não é financeiro, o seu problema é de significado. Porque você tem dinheiro e mesmo assim não preenche o vazio que existe no seu coração, porque o nome desse vazio é Jesus Cristo. Somente Ele dá propósito em nossas vidas. Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma teoria que fala que quando a gente está prestes a morrer, passa um filme da nossa cabeça. Alguém já ouviu falar disso? O filme da nossa vida na nossa cabeça. Aí eu vi uma gag assim, tipo um quadrinho, sei lá. Aí o que acontece nesse quadrinho? O homem, ele vai pegar alguma coisa, ele escorrega e cai de um prédio. Aí enquanto ele está caindo do prédio, ele começa a ver o filme da vida dele passar pela frente. Aí ele vê que ele se formou, que ele foi para a faculdade, que ele se tornou um grande homem, que ele se tornou de muito sucesso. Só que daí começa a aparecer ele envelhecendo, sentado na cadeira do escritório. E chega num determinado andar, que ele olha que a vida dele era tão sem propósito, que valia mais a pena morrer. Aí ele se conforma e só espera. A gente sabe que eu não estou falando somente do filminho que eu assisti, mas da vida real de muitas pessoas. Você tem vivido sem propósito porque você tem rejeitado a graça de Deus em sua vida. Porque Deus já te chamou várias vezes para servir, Deus já te chamou várias vezes para um chamado, Deus já te chamou várias vezes para um propósito, mas nós somos tão egoístas que o melhor que nós fazemos é viver para nós. A nossa vida é tão vazia que nós só temos a nós mesmos.
A nossa vida é tão vazia que quando a gente pensa em alguém para abençoar, nós só pensamos em nós mesmos. A nossa vida é tão vazia que quando nós pensamos em ganhar, nós apenas pensamos em ganhar para nós. Essa mesma ideia aqui aparece em Hebreus 12. Quando Paulo está falando aqui para Tito em 2,12, a palavra ensina, ela carrega. Quando ele fala que a graça ensina, ele está querendo dar o sentido de formar como um pai para filho. Então, como se a graça fosse não um educador distante, não um professor distante, mas realmente um pai e um filho. Aí aqui em Hebreus 12, quando o autor fala da disciplina do Senhor, como expressão do amor paterno de Deus, diz assim: Deus os trata como filhos, pois que filho não é disciplinado por seu pai, diz em Hebreus 12, 7. E a palavra aqui é paideia, ou paideia, da onde vem a palavra pedagogia. Ou seja, a graça não ensina apenas o que a gente tem que fazer. Ela vai muito mais profundo, ela nos ensina quem nós somos. A graça não é somente uma ação prática para você ouvir e praticar. A graça de Deus é relacional. Ela dá propósito na sua vida, ela dá sentido na sua vida, mas você não pode rejeitar. Eu quero falar sobre 3 pontos aqui. O primeiro: a graça de Deus nos ensina a negar a nós mesmos. Aqui em Tito 2,12 diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, o primeiro alvo da graça é matar o ego. Você não pode viver para servir o Evangelho se você ainda está vivendo para si. Não tem como você viver as duas coisas, para o Evangelho e para si. Repita isso comigo: é impossível. Diga, é impossível viver para o Evangelho e para mim ao mesmo tempo. Porque a graça de Deus, ela corta as raízes com o narcisismo espiritual. Vamos chamar assim. Aqui em Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Eu vou repetir. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só que coisa forte. Quem aqui gosta de ser disciplinado por Deus? Quem aqui que gosta de ser corrigido por Deus? Quem aqui nunca colocou um projeto em prática e Deus falou: não é agora, e a gente não se chateou? Mas Deus é tão bom que a Bíblia diz que mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Muitas vezes a paz que você pede, ela vem acompanhada de um plano diferente para a sua vida. Muitas vezes você ora por paz e Deus bagunça a sua vida. Com qual motivo? Para que lá na frente você tenha paz. Para que você não venha sofrer o dano de viver para si. Que você, como o pastor Jean falou aqui, falou muito bem, que às vezes o impulso que você precisa, ele começa sendo puxado para trás. Mas nem todos estão disponíveis para ser disciplinados por Deus. Deus está formando filhos que se parecem com o verdadeiro filho. Deus está formando pessoas que se parecem com Jesus. Servos que não vivem mais para receber somente, mas também para doar. Eu estou vendo o Alex aqui, faz assim, Alex. Como é bom estar naquele ambiente da barbearia do Alex. Como é bom
Como eu vou ali, às vezes eu nem preciso cortar o cabelo, mas só de estar ali. Porque eu vejo no Alex uma pessoa que entendeu o Evangelho. Ele tinha 2 situações pendentes. E a gente tem conversado bastante. Eu falei, se eu for pastorear, eu vou pastorear 1000 graus. Ele tinha 2 situações pendentes. Situação difícil. E o Espírito Santo moveu ele a resolver as 2. Ele me abraçou e falou, obrigado. Obrigado porque eu aprendi a não viver para mim. Não é verdade, Alex? Isso é lindo demais. E é lindo quando o Evangelho começa a fazer efeito na vida de uma pessoa. É lindo quando não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É lindo quando nós não viemos mais para a igreja somente para buscar algo para nós, mas para entender quem nós somos e a partir disso começar a ter efeito na vida das pessoas. Você sabia que existe festa no céu quando o pecador se arrepende? Cadê o seu convidado pecador aqui no culto? Eu não estou querendo botar peso, eu só estou querendo te conscientizar que você é um portador das boas notícias. E nós precisamos começar a viver o Evangelho verdadeiro, aonde nós somos tão gratos a Deus, aonde nós somos tão impactados pelo amor de Deus, que nós queremos que as outras pessoas vivam o que a gente está vivendo. Mas nós somos tão egoístas que a gente quer a nossa igreja, o nosso pastor, a palavra para mim, o louvor para eu chorar. Aí a gente chora, aí a gente é ministrado, e realmente Deus fala, é gostoso, mas acaba aí. Egoísta. Evangelho egoísta. Será que foi isso que Jesus disse para os discípulos quando acabou? Imagina todos os discípulos falando, olha, a gente já recebeu o que tinha para receber mesmo, então quer saber, já que a gente já está salvo, vamos parar por aqui. Você consegue entender o efeito de uma mente egoísta? Você consegue entender o efeito de uma mente egoísta? Mas eles abriram mão de suas vidas para que o Evangelho fosse propagado. E agora, 2000 anos depois, nós estamos reunidos contando as mesmas histórias que eles escreveram. Você perdeu de dar um glória. O ponto 2 aqui é: a graça nos ensina a viver com sobriedade e propósito. Tito diz 3 coisas: que a graça nos ensina a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Essas 3 dimensões refletem a maturidade do Evangelho. Uma vida equilibrada, responsável e voltada para o bem comum. Eu vou repetir: uma vida equilibrada, responsável e voltada para o bem comum. Ou seja, é impossível ser formado pela graça e continuar vivendo de uma forma irresponsável, consumista e autocentrada. É impossível. O Evangelho que te educa te envia. O Evangelho que te transforma te reposiciona. Eu me alegro em ver essa geração que está vindo depois da gente. Eu sei que o Cainho, o Dani, os meninos que estão aqui, o pessoal aqui da galera, eu sei que eles se espelham muito na gente, como homem de Deus. É claro que todos são, a grande maioria pelo menos, tem pais que são crentes, são cristãos, que ensinam eles a andar no caminho do Senhor. Mas eu estou passando por uma fase agora em que eu tenho que começar a dividir a referência com outros homens,
com o meu filho. Até os 3, 4 anos, eu era o herói dele máximo, porque era só a mim que ele conhecia. Agora ele gosta do LeBron James, agora ele gosta do Michael Jordan, agora ele vê um filme, ele vê um youtuber, ele vê alguém que a gente deixa ele assistir e ele diz, esse cara é legal. Então eu sou referência de paternidade, eu sou referência de muita coisa, mas eu sei que o LeBron James é referência de atleta. E assim eu sei que também nós somos referência para essa geração. Eu sei do peso e da responsabilidade que tem esse microfone aqui na minha mão. A responsabilidade que é a minha vida ser uma vida íntegra, o meu casamento ser um casamento sólido, a criação dos meus filhos, que eu vou ter no futuro mais, ser uma criação exemplar para as pessoas. Eu sei da responsabilidade que tem. Então, se eu achar que a graça de Deus é algo somente para o meu consumo, ela morre em mim e não tem efeito nas outras pessoas. Muitas vezes eu não quis estar pregando aqui. Muitas vezes o meu coração desejou outras coisas, mas o Espírito de Deus sempre colocou um versículo no meu coração: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não se trata do que a gente quer fazer, mas do que tem que ser feito para a graça de Deus não se tornar vã em nossas vidas. Se você quer viver de uma maneira que te beneficie, provavelmente você precisa se converter hoje. Porque muitas vezes o Evangelho é renúncia. Muitas vezes o Evangelho é você andar a passos de boi para que a multidão te acompanhe, como foi Moisés. Moisés faz um voto com Deus, como a multidão era muito grande, ele não queria perder ninguém, eles decidiram andar mais devagar. Mais devagar para que todos pudessem acompanhar. Só que o nosso problema é que a gente quer correr na frente porque a gente acha que é uma disputa. A gente quer correr na frente porque a gente acha injusto quando Deus abençoa o meu vizinho, o meu irmão e não me abençoa. A tua bênção vai chegar. Deus vai te abençoar. É de Deus que você viva uma vida boa. Afinal, você é favorecido. Afinal, existe um Deus de graça que é por você. É verdade que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. É verdade que em Cristo não há condenação. É uma verdade que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo isso é uma verdade. Mas também é uma verdade que o Evangelho não pode acabar em nós. Também é uma verdade que o Evangelho ele precisa me ativar para uma missão. Então, o terceiro ponto aqui: quanto mais Evangelho em você, mais serviço ao seu redor. Quanto mais de Jesus em você, menos as suas vontades vão te dominar. Quanto mais Evangelho, menos você vai fazer as coisas do seu jeito. Sabe por que aqui na Palavra Viva os pastores são todos unidos? Porque a gente não tem disputa entre a gente? Porque nós vivemos para uma missão: que o nome de Jesus seja glorificado. A disputa aqui não é para ver quem tem a maior igreja da região. A disputa aqui não é para ver quem consegue fazer mais coisas, quem prega melhor. Nós somos unidos em um propósito: que o nome de Jesus seja glorificado. Pensamento de comunidade, pensamento de time. E essa é a aplicação prática. O quanto você vive do Evangelho é o quanto você vive para que ele cresça. Você quer saber se você está cheio de graça? Olhe o quanto você está disposto a servir Jesus. Examine o seu coração quando você acorda. O quanto de você sente vontade de espalhar essa boa notícia. Olha aqui para mim.
Eu sei que essa mensagem ela é um pouco densa, não é verdade? Mas é libertadora. Eu, na posição de seu pastor, eu preciso te dar uma boa notícia. A verdadeira vida está fora de você. Está em Jesus. A verdadeira vida é você entender que a partir de hoje não é mais você quem vive, mas Jesus vive em você. Isso daqui te liberta de tudo. Isso daqui te liberta das mentiras do diabo. Sabe por quê? Porque quando o diabo colocar acusação no seu coração, quando o diabo vier com mentiras no seu coração, você vai dizer: diabo, aqui não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A maturidade espiritual não se mede por experiências místicas. Nós não medimos o quanto a pessoa é crente pelo dom que ela tem, mas pelos frutos. Eu vi muita gente que é mística, muita gente que não sei o que, muita gente que faz acontecer, muita gente que fala e chora, muita gente que é eloquente, muita gente que é aparentemente espiritual, que espiritualiza tudo, mas não tem frutos. Toda pessoa que ela se relaciona é confusão, todo ambiente que ela está é divisão. Que tipo de evangelho que é esse? É um evangelho somente de palco e nunca de coração. Porque o evangelho de coração é eu diminuir para que ele cresça. Se um dia o pastor Lucas Paiva ficar conhecido no Brasil, se um dia o meu nome começar a rodar pelo Brasil, é porque o nome de Jesus está sendo muito mais conhecido no Brasil. Porque a gente não vive em busca de fama, a gente não vive em busca de sucesso, a gente vive em busca de transformação de vidas. Ou você acha que eu não tenho igreja para pregar pelo Brasil? Ou você acha que eu não tenho convite para conferência, agenda para estar em outros estados? Eu só vou em lugar que eu entendo que eu sou realmente necessário. Como eu fui em Natal lá agora no Apóstolo João Padilha. Nós fomos lá, eles estavam passando por uma divisão na igreja. E eu contei o testemunho do meu pai, o testemunho que eu vivi. Ele falou: a partir de hoje eu vou começar uma transição com meu filho. Isso há 4 anos atrás. Eu fui convidado esse ano de novo. O filho dele tinha assumido a igreja. Eu não tenho que estar onde eu quero estar. Eu não tenho que estar onde é benefício para mim. Eu tenho que estar onde é benefício para o evangelho de Jesus. Eu não tenho que estar onde o nome do Lucas cresça. Eu tenho que estar aonde eu diminuo para que Jesus Cristo cresça. Se todo mundo começar a viver para si aqui dentro, se todo mundo aqui tiver o senso de viver, de crescer, e eu não estou dizendo que você não deve crescer, você deve crescer, você vai prosperar, aonde você colocar a planta dos seus pés ali, você prosperará, eu sei de tudo isso, mas eu estou dizendo, se todo mundo começar a viver para si, o evangelho acabou. Quanta gente hoje você vê na internet, que coloca na bio do Instagram, cristão. Você rola o perfil e você diz assim: não, não é. E eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia manda fazer juízo com valor. Uma coisa é você julgar sem valor, outra coisa é você julgar com valor. Se existe valor, você pode julgar. Mas também se você estiver disponível a resgatar. Se você estiver disponível a estender a mão. Se você estiver disponível a ser aquela pessoa que todo mundo que rejeita vai sentar do seu lado e vai ser discipulada.
Quantas pessoas no seu trabalho estão precisando ouvir de Jesus? Quantas pessoas dentro da sua casa estão precisando ouvir de Jesus? Ou melhor, quantas pessoas no seu trabalho estão precisando ver Jesus em você? Às vezes você precisa pregar o evangelho e às vezes você precisa abrir a boca. Nós pregamos o evangelho mais quando nós estamos com a boca fechada do que falando alguma coisa. Às vezes você se sente inseguro porque você não tem o que falar, você não tem o que ministrar, você não tem nenhum versículo decorado, mas você tem a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração. É só você não tornar a graça de Deus em sua vida em vão, é saber que você foi ativado para algo. Aí você ora: Espírito Santo de Deus, me dá as atitudes certas. Espírito Santo de Deus, eu fico indignado, porque não é possível que eu estou pregando aqui todo domingo para as pessoas viverem para si. Não é possível que eu estou transformando o crente egoísta. E todo mundo que anda comigo ou gosta de gente ou não anda comigo. Eu não tenho paciência, eu estou ficando velho. Sabe que quando a gente vai ficando velho, a gente vai adquirindo direitos. Eu ouvi um áudio no WhatsApp, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ouvi um áudio no WhatsApp que a menina vem toda: ô dona Salete, tudo bem? Eu tô com umas toalhas, um cobertor, daí ela fala um monte de palavrão, não vou falar aqui, mas ela fala: ah, quer saber? Tu é chata e eu não quero esse. Se eu comprar de ti, tu não vai sair da minha porta, eu não vou comprar nada, não me liga mais. É só o idoso que tem esse direito. Eu falo isso pro meu pai: eu te dou alguns direitos porque tu tá ficando velho, então tu pode falar desse jeito às vezes comigo. Mas voltando para a mensagem, me refresca, Vitor Hugo. Se andar comigo tem que gostar de gente. O Vitor Hugo não gostava de gente. Não, estou falando alguma mentira? Não. Não gostava? O Gessé não gostava de gente. É verdade ou é mentira? É verdade. Mas isso eu estou falando de 10 anos atrás. Mas não é possível que o que eu carrego aqui é fraco, porque eu não carrego Lucas, eu carrego a presença do Espírito Santo de Deus. E se não entende por bem, entende por mal. O Gessé era o melhor cantor do louvor, a gente tinha a banda dos adolescentes, ele era o único que cantava bem. E com muita dor no coração eu falei: a partir de hoje tu não canta mais, a partir de hoje tu vai ficar na porta, no ministério da porta, recebendo pessoas até tu gostar de pessoas. Eu tinha que pegar ele e falar assim: ó, vai ali naquele cara, fala isso, 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 e começa um assunto, porque ele não conseguia trocar ideia mais de 1 minuto com as pessoas. E ele foi desenvolvendo isso, e hoje ele é muito melhor do que eu. O Vitor Hugo foi desenvolvendo isso, e ele é muito melhor do que eu. Às vezes eu vejo um monte de pessoa engajada, eu pergunto: quem que engajou? Não foi o Vitor Hugo, não, foi o pastor Gessé. Ou você vive para transformar a vida das pessoas, ou você vive para si. Ou você vive de forma egoísta. Não é verdade, Juninho? A gente não estava falando sobre isso essa semana? Como é bom. Eu tenho certeza que Deus não colocou esse projeto na tua mão por acaso. Eu tenho certeza que muitas pessoas ali não vão receber somente o futebol, mas vão receber propósito na vida delas. Nós precisamos despertar nas pessoas. Nós temos que anunciar as boas novas. Aonde eu vou, as pessoas sabem o que eu vivo. Se é no CrossFit que eu estava fazendo, agora eu estou com o joelho lascado. Mas ali as pessoas sabem a referência que eu sou.
Elas sabem por que elas me procuram. Elas sabem o que eu carrego. Na academia que eu estou ali agora, a Amanda está aqui. As pessoas sabem. Elas não sabem nem o meu nome, mas elas sabem que eu sou o pastor. Elas sabem que elas vão contar comigo. E vários personal ali, várias pessoas que frequentam ali já vieram aqui na igreja. Porque o que a gente carrega é forte. Porque o que a gente carrega é forte. Não é a gente, mas é o que a gente carrega. Não é você, mas é o que você carrega. Você precisa sair daqui hoje despertado para uma missão. Você precisa sair daqui hoje consciente do que você carrega. Porque eu te digo uma coisa: é impossível Deus não te prover se você está numa missão dele. Quem na Bíblia foi desamparado numa missão por Deus? Teve a cova dos leões, mas teve propósito na cova dos leões. Teve o exílio, mas teve um propósito no exílio. Teve muitas coisas, mas sempre Deus tinha um propósito. Como quem fala, não é sobre você, não é sobre o seu benefício, mas é sobre um propósito maior. E o fim sempre é glorioso. O fim sempre glorifica a Deus. Aí eu te pergunto, a sua empresa é para quê? O seu trabalho é para quê? O que você está vivendo é para quê? Essa formação é para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? O que você está planejando é para quê? Qual que é o propósito? É para você? Porque se você está vivendo para um propósito, não tem ninguém que tire o propósito do seu coração. A melhor coisa é tratar com um líder que sabe quem ele é em Deus. Porque esse líder dificilmente se ofende. Esse líder, ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe do chamado de Deus para a sua vida. E ainda quando eu erro com ele, ele não desanima, ele soma. Quando você trata com pessoas dodói, geralmente o ego delas é inflado. Eu estou falando isso porque o meu ego foi inflado por muito tempo. Eu achava que por eu ser o sucessor, eu era o escolhido de Deus. E Deus precisou me quebrar para saber que sem Ele eu não sou nada. Mas eu posso dizer uma coisa: eu estou preparado para ir em lugares altos. Não, eu estou te falando sério. Eu estou preparado para ir em lugares altos, porque Deus sabe o meu coração. Deus sabe que essas coisas que as pessoas se matam para ter, é indiferente para a gente. Deus sabe que se Ele colocar milhões na minha mão, é porque muita gente vai ser abençoada. Quem anda comigo não tem dúvida disso. Porque a nossa generosidade não vem de hoje. A nossa generosidade é efeito da graça de Deus em nossas vidas. Tudo é sobre entender o que está acontecendo aqui dentro de você. Tudo é sobre entender o que você carrega. Tudo é sobre entender do propósito de Deus na sua vida. Nós precisamos de parar de viver para nós e começar a viver o propósito de Deus. Jesus é o exemplo perfeito da graça de Deus em ação. Ele mesmo foi disciplinado pela obediência, como diz em Hebreus 5:8. Ele aprendeu, sofreu e serviu. E agora Ele vive em nós pela graça, para que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Ele. A graça não é um conceito, é uma pessoa viva operando em nós, para transformar vasos humildes em vasos úteis e prontos.
Feche seus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, amém? Quando eu comecei, permaneça com seus olhos fechados. Essa semana aconteceu algo engraçado. Meu WhatsApp, ele anda muito ocupado, é muita mensagem, é muita coisa. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Uma mãe me pede para eu entrar em contato com o filho dela, que o filho dela gostava muito de mim e ele queria muito falar. Eu chamei ele, mas depois eu não consegui mais respondê-lo. Ele mandou uma mensagem ali pela meia-noite e acabou que ali a partir das 6, 7 da manhã meu WhatsApp já começou a bombar e a conversa dele foi lá para baixo, eu não consegui responder. Aí ela me mandou uma mensagem. Ela falou: pastor, eu estou muito chateada contigo. Eu sei que o senhor não tem responsabilidade nenhuma com meu filho. Eu sei que a sua vida é corrida, mas eu preciso te expressar o quanto eu fiquei triste. Aí eu mandei uma mensagem para ela: eu quero te pedir perdão, porque eu tenho responsabilidade sim, a partir do momento em que eu me comprometo com o Evangelho. Eu tenho responsabilidade sim, eu estou errado, mas eu quero fazer certo. Às vezes a gente quer dar um monte de desculpa, não é verdade? Mas a melhor coisa é saber quem nós somos em Deus e deixar a graça dele operar em nossas vidas. Alegria encontrei e as coroas eu lancei aos pés deste grande Rei, que sua glória entregou. Sua paz. Apenas cante. Deixa a graça de Deus te alcançar. Deixa a graça do Espírito Santo te alcançar. Vem, Caio, vem pra cá, vem pra cá. O louvor pode se posicionar. Graça que jamais. E você fica à vontade para adorar o nome de Jesus, porque agora nós vamos fazer com que a graça dele se manifeste em nossas vidas aqui nesse momento. O Espírito Santo de Deus está passeando por esse lugar. Então comece a falar com ele. Cada parte em meu mundo, sopra em minha vida. O meu coração é teu, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo, cada parte em meu mundo, sopra em minha vida. Meu coração é teu. Não há nada melhor que dar tudo que sou. Eu te entrego tudo, te entrego tudo. Esse é o seu momento de começar a falar com Deus. Esse é o seu momento de transformar essa música na sua oração pessoal. Esse é o momento de você abrir o seu coração para Jesus.
para que a graça de Deus não se torne vã na sua vida, para que você fale: Espírito Santo de Deus, me guia nas minhas decisões, nos meus passos, não me deixa viver para mim, não me deixa viver uma vida egoísta. Vamos, fale com Deus agora. Vamos, eu quero ouvir a sua voz. Tudo em nós, tudo em nós vai gritar pra tua glória. Tudo em nós, tudo em nós vai gritar pro teu amor. Se concentre aqui na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. É momento de você estar concentrado na presença de Deus. Não é momento de você estar prestando atenção em outras coisas que estão acontecendo. Não é momento para você estar com o coração longe. Fique totalmente concentrado agora na presença de Deus. Deixe seu coração ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos. Teu santo nome a ti, e a ti, meu rei, com tudo vou gritar pro teu, o meu coração irá gritar e exaltar teu santo nome, e a ti, meu rei, com tudo vou gritar pro teu. Tudo em nós, tudo em nós, tudo em nós, tudo em nós vai gritar a sua glória. Essa semana nós estávamos em oração aqui na igreja e eu estava preocupado com muitas coisas. Aí o Bispo Rude puxou uma música e essa música, ela foi como uma flecha no meu coração. Eu não sei nem como que é a melodia dessa música, mas diz assim: aquele que pisou no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Não tem como você pisar no Santo dos Santos e não ser transformado pelo Espírito de Deus. Quem já pisou no Santo
Você não permanece a mesma pessoa. Você não sabe mais viver da mesma maneira. Você não sabe mais viver para você. A glória de Deus. Vamos de novo, de novo, de novo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos. Quero fazer uma coisa aqui. Você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa. Quem pisa no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você não sabe como é bom entregar a vida para Jesus. Você não sabe como é uma decisão importante. Eu quero estender esse convite para você.
Mas eu quero tornar esse convite especial. Hoje é o dia que você vai largar vergonha de lado. Hoje é o dia que você vai se expor. A gente já passou tanta vergonha na vida, uma mais, uma menos. Mas se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai vir aqui na frente. Você vai sair do seu lugar agora e você vai vir aqui na frente como quem diz: eu quero receber. Como quem diz: eu não quero mais viver para mim. Eu quero essa presença maravilhosa no meu coração. Eu quero aprender a viver com Jesus no meu coração. Saia do seu lugar. Se você está com vergonha, peça para alguém que está do seu lado vir junto com você. Mas não perca essa oportunidade de receber Jesus hoje no seu coração. Porque uma vez que você recebe Jesus, você não sabe mais viver de outra maneira. Uma vez que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca mais é a mesma pessoa. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero te receber. Eu quero orar por você. Eu quero você aqui bem pertinho de mim. Venha, venha. Eu sei que tem pessoas. Não resista à presença do Espírito. Não resista à graça de Deus. Isso, pode vir aqui bem perto. Tem mais pessoas que querem receber Jesus. Tem mais pessoas que estão com vergonha. Isso, pode vir, glória a Deus. Vem você que está no banco, venha, vamos. Você que está com vergonha, você que está aí, saia do seu lugar agora e vem aqui para frente. Eu sei que existem mais pessoas que querem receber o Espírito Santo de Deus no seu coração. Você que está na live também, coloca eu quero, que alguém vai entrar em contato com você. Vamos, venha, isso, pode vir. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Venha, pode vir. Não sabe viver. Você que está se segurando aí, venha. Pode vir. Onde estiver, glória a Deus. amar pela glória, a glória de Isso, Deus. perfeito. Glória a Deus. Já pisou no santo. Os pastores podem começar a orar pelas pessoas que estão aqui. Em outro lugar. Os pastores, os líderes comecem a orar pelas pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não te trouxe hoje aqui por acaso. Existia uma mensagem especial para a tua vida. E faz tempo que tu pede uma resposta para Deus por milagres na tua vida. Tu veio receber muito mais do que um milagre hoje. Tu veio receber muito mais do que resposta hoje. Tu veio receber a vida de Deus dentro de ti. E como consequência, o que tu tem pedido, o que tu tem orado, o que tu tem clamado, vai acontecer. Mas vai acontecer como uma consequência de um relacionamento com Deus. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Como serafins que prostram o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face. A igreja não para de adorar não. Tá tendo festa no céu porque pecadores estão se arrependendo. Você não pode ficar com esse clima de velório. É clima de alegria. Vamos, adore o nome do Senhor com alegria no coração. Vamos, cante. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. E só Tua graça me... Vamos lá, você que está em seu lugar, erga
Você que está aqui na frente, olhe para mim por um instante. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te recebo no meu coração. recebo no meu coração. Hoje eu me torno uma nova pessoa. Hoje eu me torno uma nova pessoa. A partir de hoje não sou mais eu quem vivo. A partir de hoje não sou mais eu quem vivo. Bata no seu peito e diz: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Diga: eu recebo Jesus no meu coração. Eu recebo Jesus no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. E você que está feliz, aplauda o nome do Senhor. Santos, A fumaça me esconde. só teus olhos celebram em seu lugar, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar, e só tua graça me basta, e tua presença. Vem, Cris, vem, Cris, agora vem. Vamos, 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 vamos. Vamos. A gente tem que celebrar, gente. É festa no céu. É festa no céu. A gente tem que celebrar. Amém? Você está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, dá um grande glória a Deus. Diga: obrigado, Jesus, pela tua graça na minha vida. Agora diga: eu não vou tornar essa graça em vão. Eu estava vendo um estudo que diz que qual que é o índice, qual que é os indicadores pelo qual as pessoas se envolvem com grandes projetos, ou que elas são leais a elas mesmas em algum projeto. O dinheiro está no 44º lugar. Conforto para a família está lá embaixo. Sabe o que está em primeiro? As duas coisas que estão em primeiro: propósito de vida e o quanto aquilo vai fazer bem para outra pessoa, ou seja, o senso de responsabilidade com alguém. Eu quero que todo mundo que está servindo suba aqui. Eu quero que todo mundo que está servindo hoje suba aqui. Pode deixar a nave desprovida por um momento. Eu quero que todo mundo que é voluntário levante a mão. Vem aqui na frente, pode vir aqui na frente. Todo mundo que está servindo, vem aqui na frente. Todo mundo que é voluntário na Palavra Viva, levanta a mão. Cadê o pessoal? Vem aqui. Ó, essa daqui é a nossa turma de voluntários hoje. Quero que vocês virem aqui para a igreja. Eu quero que vocês olhem bem para eles aqui. Eles chegaram hoje, assim como o pessoal do louvor também, 5 horas da tarde na igreja, para que o chão estivesse limpo para você. Ontem a gente teve Santa Ceia, de manhã a gente teve culto,
para que o banheiro tivesse limpo. Agora, o que tira pessoas que já estão, talvez, em outra fase da vida, já estão numa estabilidade, de casa um domingo, 5 horas da tarde, para limpar banheiro, e com alegria, porque quando eu cheguei ali eu fui recebido com um sorriso no rosto, não é verdade? Propósito, na perspectiva de muitos, tá maluco. Na nossa perspectiva enquanto cristão, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim viver para mim mesmo. Ai de mim viver sem propósito. Eu trouxe eles aqui, é uma pequena parcela dos nossos voluntários. Graças a Deus a gente tem muita gente engajada, mas não pode mais passar de hoje. Você tem que se voluntariar. E eu quero te falar algo. Pastor, não gostei da palavra viva. Amigo, procura outra igreja. E tá tudo bem. Mas o serviço é necessário. É verdade ou não é, gente? Dá propósito. Muitos aqui, eles estavam sentados, muitos aqui estavam sem propósito, muitos aqui se sentiam às vezes um pouco inúteis no reino de Deus, queriam fazer mais. E hoje eu sei que para todos aqui é um grande prazer servir a Deus. Tá aqui o Valério. Valério a gente batizou aqui na igreja. Não é verdade, Valério? Testemunho do que Deus fez na vida dele é incrível. Quando a gente teve aqui o culto dos homens, que a gente fez uma costela, o Valério chegou aqui 11 horas da manhã. No outro culto, ele ia trabalhar, ele estava escalado e ele ficou triste. Senso de propósito. O olhar dessas pessoas aqui é o olhar de quem não vive uma vida vazia. Mas esse precisa ser o seu olhar também. Alguém que não vive uma vida vazia. Alguém que não vive uma vida para si. Você ora para que o pastor ligue para o seu filho. Você ora para que o pastor ore pela sua família. Mas você podia estar aqui também orando pela família de alguém que precisa que ligue para o filho também. Você podia estar ligando para o filho de alguém. Você podia estar orando pelo irmão de alguém. Você podia estar sendo suporte para alguém. Porque nós somos um corpo. O corpo de Cristo. Aplauda o nome de Jesus. Pode sentar, gente. Obrigado. Aquele que pisou no santo dos santos, em outro lugar. Essa música é demais. Tem como. Sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Glória a Deus. Queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Gostaria que não tivesse ninguém levantando nessa hora. Você preste muita atenção para não atrapalhar o culto. Porque esse momento é um momento tão espiritual quanto qualquer outro. Uma das coisas que Deus deixou na prática, onde você pode viver de uma maneira espiritual, onde você pode realmente fazer com que a graça de Deus na sua vida não seja em vão, é a generosidade. Como é matemático, como é exato, que as pessoas generosas na palavra viva são as pessoas que mais crescem. Eu nunca vi Deus desamparar os mantenedores, as pessoas que se comprometeram com a obra de Deus. E eu estou te falando de 33 anos de existência. As pessoas que são as primeiras a falar: pastor, quanto precisa?
são as pessoas que mais crescem. Eu estou te falando isso diante de Deus. Pastor, então quanto mais eu dou, mais eu recebo? Não, quanto mais você entende, mais você dá. Você não dá, não porque você tem preconceito contra a igreja. Você não dá porque você é egoísta, porque você ama o dinheiro. E o dinheiro controla a sua vida. E olha aqui para mim. Tá tudo bem viver assim. É você e Deus. Tá tudo bem. Eu não estou aqui para te obrigar a viver de outra maneira. Eu estou aqui para te ensinar sobre uma graça. E você faz o que você quiser com esse entendimento. Amém? Nesse momento eu queria que você exercesse a generosidade. Eu queria que você fosse uma pessoa desprendida do dinheiro. Eu quero que, se você não é um dizimista aqui na Palavra Viva, a partir de hoje você faça um propósito com Deus. E essa é a única área que Deus se permite ser provado. Você sabia disso? Biblicamente, essa área é a única área que Deus se permite ser provado. Então faça uma prova com Deus. Fala: Deus, a partir de hoje eu começo a ser um dizimista. E se o que o pastor está falando é real, eu quero ter os efeitos da generosidade na minha vida. Porque daí é uma questão de entendimento. Amém? Agora, se você já é dizimista e você quer dar uma oferta de gratidão, você quer dar uma oferta pela palavra de hoje, porque Deus falou ao seu coração, fique à vontade também. Amém? Amém? Agora sim. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, meu Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós sabemos que o Teu Espírito se move de várias maneiras. E eu creio que pessoas estão recebendo o entendimento, e que a partir desse entendimento a provisão vai vir para a vida delas. Pessoas que não são dizimistas e estão provando a Deus, estão começando a ser dizimistas nos dias de hoje. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que elas vejam o efeito da generosidade, que elas vejam o efeito de um princípio bíblico aplicado na vida delas ainda essa semana. Eu estou falando de milagres, eu estou falando de provisão divina, eu estou falando de algo vinda totalmente do Teu Espírito, algo que às vezes nós precisamos crer contra a esperança, se concretizando na vida de cada pessoa que está aqui. Eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você vai fazer nas máquinas de cartão, você pode se dirigir até aqui na frente. Se você vai fazer no Pix, o Pix da igreja está aqui. Venha como você quiser, amém? Pode vir. Aberto pelas águas, faz
Deus. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Cada culto tem sido melhor que outro. Eu tenho alguns recados e eu vou ser breve. Nesse primeiro recado, eu queria chamar aqui o pastor Vitor Hugo. É um recado muito especial. Fala comigo. Cadê o pessoal da galera aí? Cara, vocês já estão lá atrás. Seguinte, a novidade da semana é que hoje está abertas as inscrições do Retiro de Inverno. Cadê? Tá lá. Então é o seguinte, olha só, é rápido, muito rápido. Para você que é pai, os primeiros 20 inscritos terão 10% de desconto e vão concorrer a um moletom do Ministério Avivar. Acabei de avisar o Saldanha, te vira aí, te vira. Saldanha, ó, o novo moletom do Ministério Avivar vai estar sendo sorteado para os 20 primeiros inscritos. Isso está sendo lançado em todas as nossas igrejas. Então, se você não correr, passar lá atrás ou apontar o seu celular para cá, você vai ficar sem vaga. Adolescente, enche o saco, no bom sentido, do seu pai, tá? Fala assim, ó, me inscreve, porque senão eu não vou poder ir, eu não vou poder viver. Você vai passar lá atrás no stand da galera, você vai ter todas as informações. Retiro da galera dia 22, 23 e 24 de agosto, a gente espera. Valeu! Valeu! Vamos ficar em pé? Vou dar os últimos 2 recados com você em pé e a gente vai orar. Primeiro recado, você não pode perder amanhã a segunda-feira Fire com o nosso Bispo Flori. Com o nosso Bispo Flori. E ele tem, olha, ele tem uma palavra de Deus para os nossos corações. E também no sábado que vem, no dia 14, nós temos o evento dos homens. Vai ser um mover muito grande. Vai ser na chácara do Zezinho. Vai ter futebol, vai ter um churrasco, vai ter comunhão. E eu espero você, homem, para que a gente possa conversar e falar das experiências do Senhor. Oi? Fala comigo, bebê. E o Pastor Márcio. E o QR Code aqui, ó, para você poder fazer a sua inscrição, porque a ideia é a gente ter comunhão e conhecer você também. Amém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Que culto maravilhoso. Como é bom servir a Deus com você, meu irmão. Pai querido, eu quero orar por cada um que está aqui, por cada um que está lá na sua casa. Deus, que nessa semana nós possamos viver as tuas promessas, possamos ver a graça do Senhor em nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Leva-nos em segurança para as nossas casas, mas não nos despede da tua presença. Nós queremos dizer que nós chamamos e cremos no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai em paz.